No Norte Entrevista, Isabela Camargo fala da carreira na TV e de produtividade sustentável, tema que passou a pautar a vida da jornalista após apagão ao vivo. Trabalho hoje fora da TV. Acho muito engraçado. É curioso porque algumas pessoas me perguntam: você não é mais jornalista? Não, eu continuo jornalista, eu só não trabalho mais na Globo, não trabalho mais na Band, não trabalho mais no SBT, mas eu continuo fazendo jornalismo hoje com foco em educação e saúde. Então, com a possibilidade da internet e dos canais que nós temos nas redes sociais, todos os dias eu produzo muita notícia e muito conteúdo, mas hoje com um recorte eu chamo de produtividade sustentável. É um movimento que eu criei em 2020 e que em que eu falo sobre vários assuntos, inclusive burnout, mas eu não sou burnout. Esse problema de saúde que me aconteceu em 2018, quando eu tenho o diagnóstico, sou demitida, a demissão me leva à minha missão. Eu, por tantos anos, como jornalista, defendi tantas pautas, tantas pessoas, tantas causas, e aí, naquele momento, eu estava com uma pauta na minha mão, que eu estava vivendo, e eu me senti muito, talvez não seja nem confortável, mas eu não tinha outro caminho, a não ser buscar respostas que eu não encontrava. Porque se eu tinha passado boa parte da minha carreira como especialista em comunicação, buscando respostas para pessoas e problemas que eu nem fazia ideia, né, mas quando a gente assume uma posição na reportagem de uma TV, de um jornal, enfim, eu estava vivendo um problema grave. Eu falei, opa, vou buscar as respostas disso aqui. Naquele momento, eu não tinha outro caminho a não ser esse, se não fosse ficar chorando em casa. Eu chorei todos os dias, mas não dentro de casa, buscando respostas. Então, hoje, Isabela não é uma jornalista? Sim, eu só não trabalho mais em uma emissora. Mas eu não trabalho porque eu não quero? Não, porque nunca ninguém me chamou, tá? Outro dia me perguntaram assim, você quer voltar para a TV? Eu falei, eu nunca quis sair. Por mais que hoje eu converse com mais de 1 milhão de pessoas todos os dias pelas minhas redes sociais, a TV ainda chega em pessoas que a internet não chega. E quando eu estou falando em educação e saúde, quanto mais pessoas receberem mensagens que nunca elas ouviram, melhor para toda a sociedade. O apagão ao vivo e o diagnóstico. Eu sou paranaense, moro em São Paulo já há 26 anos e, por muitos anos, eu me tornei especialista em comunicação. Cheguei em uma das principais emissoras de comunicação do mundo, que é a TV Globo. Então, eu alcancei o objetivo de qualquer comunicador, mas eu não sabia me comunicar comigo. Até porque eu vim de um contexto em que eu sempre ouvi que dormir é perda de tempo, que só o trabalho dignifica o homem, e assim por diante. Então, para mim, a vida era o trabalho. Tudo certo, né? Muitos de nós ouvimos isso. Mas, num determinado dia, eu estava fazendo a previsão do tempo, dia 14 de agosto de 2018. Eu estava passando pelas capitais. Quando eu cheguei no estado em que eu nasci, eu esqueci o nome da capital do meu estado em que eu nasci. Então, não é que eu esqueci o nome da capital de um estado que eu nunca fui, ou fui pouco, ou quase não falo. Não. Aquele apagão, ele foi muito pequeno diante, né, de um corte que sangra e todo mundo está vendo a doença. Mas por dentro, eu estava bem debilitada. Nesse momento do apagão, a visão ficou escura, a boca secou, o estômago embrulhou, o coração acelerou, as pernas tremeram. E sabe que teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado, né? Porque aí, provavelmente, eu teria tido mais ajuda, né? Mais apoio. Mas como uma dor invisível ela é questionável, a gente vai segurando, né? Então, mesmo depois do apagão, mesmo depois de sentir todo esse mal-estar generalizado, eu ainda fiz mais um jornal, e aí no fim do expediente eu fui ao médico. Quando eu chego no médico, já sob risco de convulsão, ele me diz, você está vivendo a síndrome de burnout. Que isso, doutora? Lógico que não, eu amo o que eu faço, porque eu já tinha ouvido falar que a síndrome de burnout estava relacionada ao ambiente profissional. E aí foi um segundo choque, foi quando ele me disse, por isso mesmo, pessoas que amam o que fazem, que são muito comprometidas, workaholics, têm muito mais chance de se negligenciar, de se deixar para depois. Então, tá bom, doutor, o que eu faço? Eu vou te dar aqui um afastamento, né? Você precisa agora recuperar a saúde que você perdeu, e eu fui perdendo a saúde por mais de 2 anos. Então, o apagão ao vivo foi a gota que transbordou o copo,
Mas antes dele, eu já estava tratando já de graves problemas de saúde. Então, além de problemas no estômago, no intestino, vascular, cardíaco, pele, tudo isso eu já estava tratando, né? Normal. E aí eu fico 2 meses e 15 dias afastada, quando eu volto eu sou demitida. Então ali foi, essa é a história. O meu problema, e muitas pessoas me conheceram a partir disso, não foi pelo burnout, foi pela demissão depois do diagnóstico. Tratamento. Ele é até hoje, porque quando você aprendeu, quando você cresceu, quando você foi forjado a compreender que quanto mais você faz, melhor você é, eu estou sob esse risco constante. Só que hoje, então, como é minha rotina? Eu tenho mais clareza e fico muito mais vigilante em que eu não posso mais fazer do meu dia uma insanidade como eu fazia antes. Então, se hoje eu estou num dia puxado, como é o dia dessa gravação, amanhã é minha responsabilidade criar mais espaços vazios na agenda. E é engraçado, viu, gente, que o Gesiel Gadioli está tentando marcar essa entrevista comigo já faz um tempo, e você vai dizer assim, mas por que a gente não conseguiu fazer antes? Porque eu não me coloquei em risco. E quando a gente diz sim para tudo e para todos, pode até ser que gostem de nós, mas não significa que nos respeitem. E quando você não pode fazer algo, não é porque você não quer, é porque você de fato não pode. Então, o que mudou na minha vida, Gisele, foi aprender a dizer não, foi aprender a fazer perguntas. Olha que eu sempre fui perguntadeira, mas perguntas aí a meu favor. Né? Então, quando você me pergunta para uma entrevista dessa, eu te perguntei lá atrás, é urgente? Tem data? Não, não tem. Ah, então tá bom. Então eu vou equilibrando aqui meus pratinhos para não deixar nenhum cair. E hoje conseguimos. Então, isso significa, para mim, uma grande evolução. Porque antes eu diria sim para tudo e para todos. Eu dizia, na verdade. Antes eu dizia sim para tudo e para todos. E se um sim te coloca em risco, cuidado. Risco do quê, Isabela? Se você vai dormir menos, se você não vai comer, se você vai abrir mão de alguma necessidade básica para corresponder à expectativa de alguém, tá errado. A contribuição do caso da jornalista. Eu tenho muita consciência das consequências do que eu faço ou deixo de fazer. Então, o que mudou desde 2018, quando eu tive o diagnóstico, foi ter mais coerência nas minhas atitudes. Fazer o que eu falo, praticar o que eu sei. Porque a maior parte das pessoas que está aqui nos acompanhando sabe o que precisa fazer, mas não faz. Então, o que mudou? Colocar em prática aquilo que você sabe que tem que fazer. Não se negligenciar, não esperar por um milagre. Se o ambiente que você está se encolhendo para caber nele, então você vai ter que sair desse ambiente. Se você não quiser sair, pode ser que você seja obrigado a sair por algum problema de saúde. Então é melhor você procurar um ambiente em que você vai conseguir ficar sem se encolher com saúde do que com um problema de saúde. E eu fico muito satisfeita, sabe, Gisele, o quanto eu consegui também traduzir termos e temas que tem muito preconceito ainda, mas de uma forma que a turma pensa, opa, então saúde mental é o que eu preciso para conviver em sociedade sem achar que o mundo está contra mim? É. Então saúde mental é a capacidade para lidar com os altos e baixos? É. E quando que eles acontecem? O tempo inteiro. Então saúde mental é quando eu tenho certeza que o mundo não está contra mim, né? Então eu vou começar a ver nos problemas mais oportunidades e não só caos. Entende? E foi curioso porque quando eu comecei a pesquisar muito esse tema, eu descobri sobre a saúde bucal, por exemplo. Se eu perguntar aqui para você, quantas vezes você escova o dente por dia? Provavelmente você vai me dizer 3 vezes. Essa é uma pergunta cretina hoje em dia, mas há 300 anos não era. Há 300 anos era frescura falar de saúde bucal, porque uma escova de dente era usada por todos os membros da mesma família. Então se há 300 anos saúde bucal era frescura, hoje, quando a gente fala que saúde mental é frescura, há esperança, entende? Então eu preciso usar exemplos de como na nossa história nós já tivemos vários movimentos
Fordismo, Taylorismo, que sempre fizeram, né, mais com menos, mais com menos, mais com menos. E agora eu chego com o movimento da produtividade sustentável, que para quem quer um mundo sustentável, ou seja, quem quer vivenciar a longevidade, como é que você vai chegar lá? Com saúde ou sem saúde? Com autonomia ou sem autonomia? Então, como é que você está vivendo hoje para querer tanto um amanhã infinito? Essa chamada de consciência que eu levo hoje para muitas empresas. Avanços na atenção à síndrome de burnout. Hoje, eu tenho certeza que as empresas por onde eu entro pela porta da frente, menos pessoas saem adoecidas pela porta de trás. Isso é uma sensação que eu tenho, e baseada em dados. Porque por onde eu levo a produtividade sustentável, o presenteísmo diminui, consequentemente o absenteísmo. E eu consigo organizar o que está acontecendo. Uma das coisas que as empresas ainda não despertaram é para o design organizacional. Porque se eu tenho poucas pessoas fazendo muitas atividades, então eu tenho que rever o meu design organizacional. É um nome chique que deram para... Gente, vamos reorganizar direito aqui essa conversa, que esse papo que nasceu lá no início do século passado, de que a gente tem que fazer mais com menos o tempo inteiro, vai ser insustentável. Você vai adoecer as pessoas, e aqueles talentos que você lutou tanto para ter na sua equipe, ou vão embora porque ficaram doentes, ou vão embora porque decidiram escolher um outro lugar, e às vezes não é nem por dinheiro. Tem uma pesquisa aqui em São Paulo que mostra, aliás, uma amostra do Brasil, 500 profissionais de alta performance que colocam o ambiente equivalente ao salário. Então, isso mostra também a maturidade das pessoas que já estão sabendo cobrar por locais menos tóxicos, com mais clareza, com mais atualização. Do interior do Paraná à carreira na TV. Eu nasci no interior do Paraná, interior, né, gente? Que interior do Paraná, uma cidade com 6 mil habitantes. Nunca tive sonho de trabalhar na TV, ou de morar em São Paulo, ou de se tornar uma porta-voz de um assunto tão essencial para a sociedade como hoje. Mas lá em 1997, eu fui participando de alguns concursos de beleza, né, cidade pequena, até que eu cheguei no Miss Brasil. Eu fiquei em segundo lugar no Miss Brasil, e depois eu fui convidada a dar uma entrevista no SBT por este segundo lugar no Miss Brasil. Uma vez no SBT, ainda lá na Vila Guilherme, na Zona Norte, eu vejo uma movimentação, eram de bailarinas, do Tempo de Alegria do Celso Portiolli. E aí eu faço o teste, volto para o Paraná, e ok, aquilo foi uma passagem, né? Foi uma grande brincadeira. E aí, semanas depois, me ligam dizendo, olha, você foi aprovada, pode trazer sua carteira de trabalho. Eu tinha 16 anos. Ah, mas podia participar do Miss Brasil com 16 anos? Sim, naquela época podia. E aí eu venho para São Paulo, começo a morar aqui, trabalhando então no SBT com carteira assinada, e meses depois começou o 50 Estrelas, que era um programa que antecederia, inclusive, Fantasia, que o Silvio precisou mudar o nome durante entre o início e a exibição, em que eles estavam selecionando pessoas que soubessem cantar, dançar, etc., que era para um horário muito difícil. Até hoje esse horário é difícil, que é o horário da tarde. Um tempo em que nós não tínhamos internet, né? A gente está falando do fim do século passado, 1997, não tinha internet, o 0800 era o que bombava. O 0800 era o Instagram, né, da turma que tinha tempo. E aí, nesse programa, eu tive a chance de cruzar com o Arnaldo Sacomani, porque era um programa em que a gente dançava, tá, gente? Era o auge do axé. E aí eles precisavam de cantoras para gravar o CD. E num desses testes, o Arnaldo colocou o microfone ali, perguntou quem sabe cantar. Eu, muito madura, né, com 16 anos, falei, eu sei, não tinha nada a perder. Na época estava tocando uma música chamada Bem Que Se Quis, da Marisa Monte, nas rádios, e eu fui e cantei Bem Que Se Quis. Aí nisso o Arnaldo me chamou e falou assim, vem cá, menina, o que você vai ser quando crescer? Arnaldo, não faço ideia, eu tô aqui só, isso aqui é uma brincadeira, né? Minha família tá lá no Paraná e tal. Ele falou, olha, vai procurar o jornalismo, porque a sua voz é grave. E dependendo do universo que você percorrer, tem poucas vozes femininas, como a sua, pode ser que você
tenha sucesso. No dia seguinte, eu já estava no Senac da Rua Cipião, aqui em São Paulo, fazendo um curso de radiolocução. E aí começa, então, a jornada em que uma pessoa também não imaginava em trabalhar na TV, começa a fazer curso de rádio. Tinha pensado já nisso antes? Não. Começou a fazer o curso de rádio, por um comentário que me foi feito, com muita presença. Eu podia ter ignorado isso, mas não, eu falei, opa, você está falando, então deixa eu ver. E aí, depois disso, eu continuo ainda no Fantasia, com a minha geração foram 3 anos, e aí eu já estou na faculdade já de jornalismo. E por que eu escolhi jornalismo? Porque eu já estava no SBT, eu já estava fazendo rádio, eu estava na dúvida entre psicologia e jornalismo. Ah, vou fazer jornalismo, né? E aí, depois do jornalismo, eu fui para pós-graduação, aí eu começo a trabalhar como apresentadora do Band News TV, aí eu vou para a Band, depois eu vou para o SBT, e aí eu volto para a Band e chego na Globo. Então, essa foi a jornada, né, de uma menina do interior do Paraná até chegar numa das principais emissoras do mundo, em que eu fui observando muito os comentários das pessoas, sabe? Quando eu cheguei no Prêmio ESSO, por exemplo, eu estava fazendo uma reportagem para o Jornal da Band, e aí o cinegrafista que estava comigo, ele falou assim, Isa, vem ver um negócio aqui. Ele foi mostrar a Cracolândia, por exemplo. Eu falei, como assim? Isso aqui tá assim? E ninguém faz nada? Ah, não, isso aí não tem mais o que fazer. Como? E aí eu insisto nisso, eu vou falar sobre os vizinhos do crack, ou seja, o que acontece quando uma área é dominada, né, pelo crack, e aí eu chego no Prêmio ESSO, e isso eu estava na Band ainda, quando a Globo me chama para ser repórter da Globo, só que aí quando chegou lá eu também comecei a substituir os apresentadores. Eu sempre tive essa dupla identidade, essa dupla função, e foi um período muito interessante, de muito aprendizado, mas que infelizmente teve esse episódio do burnout e naquele contexto, né, a decisão que a empresa tomou foi de me demitir. E aí depois eu começo uma nova vida. Sonho de voltar para a televisão. Eu estou já executando muitas coisas. Hoje eu já faço letramento para liderança em grandes empresas, não só do Brasil, mas já levei para a África, para a França e para os Estados Unidos. Esse ano eu começo um grande movimento para a criação dos EPIs de saúde mental. Assim como a gente tem EPI de saúde física, cadê os EPIs de saúde mental? Começo uma pesquisa também com o Hospital Sírio-Libanês para trazer a compreensão em cima de uma tese que eu fui criando nesses últimos anos, que é o assédio que está associado ao burnout. Então, tem várias coisas que eu estou me dedicando para trazer dados, porque aí com dados eu tenho respeito. Enquanto eu não tenho dados, eu só fico nas ideias, então eu preciso de dados. Assim como o movimento da produtividade sustentável, quando eu entrava nas empresas, eram ideias, agora eu tenho resultados. Agora as portas se abrem com mais facilidade. Então, quando eu tenho dados, por isso que eu quero fazer pesquisa, porque aí vai ficar mais fácil, né, contribuir para a educação de um tema que é muito negligenciado. Mas veja, eu não sou burnout, eu não falo apenas sobre o burnout. O burnout foi o que aconteceu na minha vida para fazer a grande virada. Essa longevidade que a gente fala tanto são anos a mais na velhice. Não são anos a mais na juventude. Então, a produtividade sustentável é para quem ama o que faz, continuar fazendo o que ama, sem prejuízos pelo caminho. Agora, de tudo isso que eu te falei, Gisele, eu tenho um sonho, que é voltar para a TV. Com um programa de saúde. Muitas pessoas me perguntam, mas você quer voltar para a TV? Eu falei, olha, vamos combinar que eu nunca quis sair. Né? Então, esse é um sonho. Então, por isso que quando você fala de sonho, eu falei de alguns que eu já estou realizando. Esse eu ainda estou longe. Isso está tudo certo, né? Uma hora pode ser que sim. Por quê? Porque eu acredito que essa informação precisa chegar em pessoas que não têm o conhecimento que quem tem internet tem. Recado final. Se você quiser dar conta da sua agenda, se inclua nela. Se você quer vestir a camisa do seu trabalho, da sua empresa, vista o seu pijama também. Então, não entre na ilusão de que você não precisa de cuidados. Para você dar conta da sua agenda, você tem que se incluir nela. Não tem nada pior do que você ser demitido, desligado, ou ter que cancelar uma agenda inteira porque você adoeceu. Então, acho que esse é o recado que eu quero deixar para toda a audiência. Agradecer profundamente pelo tempo que você está
me dedicando aqui e deixar um beijo carinhoso para todos que nos escutaram até aqui. Acesse o portalnorte.com.br e confira a matéria completa.